Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão na era do exílio aqui em Porangaba, por conta destes dias de coronavírus, mas a gente está aprendendo muito. Hoje mesmo nós tivemos participando da reunião do COSAG, que é o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, com a participação da ministra Tereza Cristina, com uma intervenção brilhante do Marcos Yankee e uma participação também do Roberto Rodrigues. E aqui do meu lado agora, que eu falo um pouquinho distante, ele está lá em São Paulo, imagina, eu estou aqui em Porangaba, está o Marcos Yankee. Marcos, obrigado pela sua participação, boa tarde. Antes de mais nada, parabéns pela sua apresentação hoje aí na Fiesp. Boa tarde, Carlão. É um prazer estar com você e com seus ouvintes. E realmente acho que foi um ótimo debate hoje lá com a ministra. Tinham quase 300 pessoas, né? Então, uma coisa impressionante como que essas coisas pela internet estão funcionando e estão funcionando bem, né? Pois é, antes da gente entrar um pouco no nosso tema aqui, que é falar um pouco sobre segurança alimentar, enfim, essa sua participação lá como conselheiro da Tereza Cristina, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, porque eu estou achando o seguinte, eu já aprendi tanta coisa, e acho que tanta coisa que a gente fazia, tantas viagens que a gente fazia, eu mesmo acho que eu viajo 25 dias por mês, a impressão que dá é que isso tudo vai sofrer uma drástica mudança, né, Marcos? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como professor, inclusive, como catedrático. Olha, eu acho que essa vai ser uma mudança positiva, sabe? Eu acho que com sistemas como esse que a gente viu hoje, você vê, tinha muito mais gente do que em qualquer outra reunião, com participações mais breves, mais objetivas, um debate focado, né? Eu acho que foi muito interessante, sabe? Você vai direto aos pontos. Eu acho que o mundo agora vai ser muito feito de debates como esse que tivemos essa manhã. E a mesma coisa acontece com aulas, né? Eu tenho dado aulas online e é outra coisa, sabe? É uma outra dinâmica que eu acho que vai realmente mudar, inclusive, toda a forma como se dá aula, né? Eu acho que vai ter muito mais presença de aulas online e momentos para debate com os alunos de aulas online gravadas. Vai ser um outro mundo daqui para frente. É isso mesmo. Vem cá, Tereza Cristina é uma unanimidade, pelo menos entre as pessoas aí do agronegócio, ela realmente é muito reconhecida no setor, hoje respondeu inúmeras perguntas, sempre muito objetiva. Eu queria, e você trouxe uma contribuição importante lá para o debate, que é um pouco da contribuição sobre esse mundo da segurança alimentar, e eu queria que você explanasse um pouquinho rapidamente qual foi a sua mensagem para as pessoas que não perdem nenhum Fala Carlão, mas que não puderam acompanhar a gente lá no COSAG. Bom, eu acho que a primeira coisa a gente tem que aprender com as lições do passado, né? Uhum. A gente teve uma recessão terrível de 1929 a 33, que impactou a economia global com queda de PIB de 15%, queda de comércio de 50%, impacto na agricultura, nas cadeias de alimentos, queda de preços e tal, que foi muito ruim. Depois tivemos agora mais recentemente, 2007 a 2010, o contrário, foi uma crise de oferta que gerou alta de preços, que gerou a Primavera Árabe pelos protestos pelo mundo afora. Eu acho que as duas crises elas nos ensinam na área de alimentos. O que uma recessão profunda pode fazer, como foi 29, e também, no outro sentido, o que um choque de oferta, como aconteceu em 2007 a 2011, pode causar de problemas nas cadeias de suprimento e aumento da insegurança alimentar, principalmente na Ásia e na África, né? Só para você ter uma ideia, o número total de casos de Covid na África e no sul da Ásia, em cada uma dessas regiões, é menor do que aqui no Brasil hoje. O que quer dizer que nem chegou nessas regiões, né? Pelo menos oficialmente, já deve ter chegado extraoficialmente, né? Mas isso ainda é um grande impacto, e essas duas regiões detêm quase metade da população do mundo, né? Então, a gente pode ter uma crise muito profunda, com recessão, e principalmente com quebra das cadeias de suprimento, né? E nesse ponto, o Brasil tem que ter uma posição proativa de garantir que vai ajudar o mundo no suprimento e também não deixar que haja rompimento nessas cadeias. Já tem alguns países que estão colocando, por exemplo, proibições de exportação, que podem prejudicar outros países, e tem também países criando estoques reguladores altos. Isso pode mexer com os preços, pode dar alta volatilidade, pode ter, inclusive, movimentos protecionistas.
Eu acho que globalmente a gente sai ganhando, ainda que temos alguns setores que perdem, como etanol, por exemplo, talvez a maioria dos setores ligados a alimentos vão ganhar, mas o Brasil tem um papel a cumprir na segurança das cadeias de suprimento do mundo, principalmente naqueles países de Ásia e África que são importadores líquidos de alimentos. Sob esse ponto de vista, a crise do Covid encontra o Brasil como? Como é que você acha que nós estamos? Nós estamos preparados para dar uma resposta efetiva e rápida para atender essas demandas que vão aí ficar muito voláteis agora? Bom, eu acho que a gente tem hoje uma situação que o Brasil está com estoques altos, está com produção boa, diferentemente de 2007, que nós tínhamos estoques muito baixos, né? Tivemos quebras de safra pelo mundo afora. Dessa vez o mundo todo está com estoques bastante altos, mas o fato é que pode haver rompimento das cadeias lá de suprimento e pode haver toda uma recessão que não houve em 2007. Aconteceu lá em 29, mas não agora nessa última crise. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que monitorar mercados e preços de perto e tem que conversar com os países de forma que não se criem barreiras ao comércio. Você vê que a OMC, a OMS e a FAO juntas fizeram lá um comunicado conjunto na semana passada pedindo para que não se criem barreiras ao comércio, para garantir as cadeias lá de suprimento. O G20 também criou um grupo nessa direção, e eu acho que o Brasil tem que ter um papel protagônico nesse debate internacional, né? Eu acho que a gente vai ajudar o mundo nesse momento. E, ao mesmo tempo, aqui dentro, temos que cuidar para que não haja rompimento das cadeias produtivas dentro do país, principalmente em produtos hortigranjeiros, né? Temos que resolver esses problemas lá de etanol que estão acontecendo, quer dizer, em alguns produtos nós estamos tendo realmente problemas aqui dentro de suprimento e também podemos ter problemas de falta de crédito mais à frente se não forem tomadas medidas adequadas para garantir a liquidez dos mercados. Marcos, impressão minha, você está mais para a crise, para comparar essa crise atual com a crise de 29 do que de 2008, você está vendo isso com maior gravidade? Olha, eu acho que sobre a ótica de agronegócio, as duas crises anteriores nos afetam. A de 29, porque ela gerou problemas de oferta e de demanda, né? E durou vários anos, é uma crise catastrófica. Espero que a gente não viva uma crise igual a de 29, que foi horrorosa, que levou, inclusive, a governos fascistas lá pela Europa, como a gente sabe, né? Quer dizer, foi uma das razões do fascismo que o nazismo subiram. Foi a crise de 29, espero que a gente não chegue nesse nível, e a crise de 2007 foi uma crise de alta de preços. Portanto, alta pode nos ajudar, inclusive, se vivemos novas altas, mas altas desde que haja mercado, né? O problema é quando essas altas acontecem porque houve rompimento do mercado, porque houve rompimento das cadeias lá de produção. Então, acho que a gente tem que garantir, principalmente, aprovisionamento. Volume de produtos para aqueles países que têm déficits alimentares e que dependem de importações. Agora, tem outras duas crises que eu comentei também na minha palestra, não sei se você percebeu mais ao final, que são as crises de 89 e de 2011. A queda do Muro de Berlim em 89 mudou o mundo político, certo? O fim da Guerra Fria, foi a consolidação da globalização, foi a reemergência da Ásia. O mundo político mudou depois de 89, quando terminou a Guerra Fria com a queda do Muro lá de Berlim. O mundo da segurança internacional mudou em 11 de setembro de 2011, quando se descobriu o terrorismo global, né? E quando todo mundo passou a ter muito mais cuidado com segurança internacional. Eu acho que o coronavírus vai mudar o mundo da sanidade, tá? Tanto a sanidade humana como a sanidade animal, né? Porque a gente sabe que essas duas coisas estão ligadas. Boa parte das doenças que aconteceram no mundo nos últimos anos, Ebola, SARS, MERS e mesmo AIDS, vieram de problemas de transmissão de vírus a partir de animais selvagens, principalmente, né? Então, eu acho que vai mudar o mundo da sanidade, né?
E realmente isso é muito importante para a gente, né? A gente tem que estar preparado para isso agora nesses próximos anos. Ter muito mais cuidado com sanidade, porque a humanidade hoje está numa recessão por falta de respirador, falta de máscara. Quer dizer, ninguém nunca imaginava que em plena globalização a gente iria sucumbir por coisas que parecem ser muito simples, que foi um descuido da globalização. A globalização aconteceu e a gente não viu que estava frágil nas áreas de sanidade. Você conhece bastante a Ásia e você sempre fala isso nos seus discursos, nas suas palestras, que existe um problema sanitário muito grande na Ásia, de abate de animais. Eu queria que você... E isso é o que fez, o que pode ser possivelmente a causa de vírus como o Covid, né? Não, sem dúvida alguma, porque todas as outras epidemias vieram de situações de mercados a céu aberto, mercados molhados, como se chama lá, que são os chamados wet markets, abate de animais sem refrigeração, na frente do consumidor, consumo de carnes exóticas, né? Não é só a China que consome carnes exóticas, quase todos os países da Ásia você vê animais diferentes sendo consumidos que podem transmitir vírus. Então, eu acho que o Brasil, como é hoje um dos maiores exportadores do mundo, principalmente é exportador de carnes, e tem uma cadeia muito mais controlada que outros países, com estabulação de animais, com fábricas que atendem exigências de dezenas, de centenas de países, a gente tem que levar à frente, de forma protagônica, o debate sobre o fechamento de mercados a céu aberto, a proibição da venda de animais vivos na frente do consumidor, o controle e a eliminação do consumo de carnes exóticas e também o privilégio de cadeias refrigeradas, né? O Brasil basicamente exporta carne que é controlada na temperatura desde o momento do abate, né? Enquanto que outros países ainda têm grandes mercados de produtos perecíveis, onde não há nenhum controle sanitário. Então, eu acho que esse debate sobre como fica a sanidade animal e a sanidade humana nos próximos anos vai ser extremamente forte. E o Brasil tem que ser protagônico nesse debate, pela importância que nós temos hoje no suprimento de proteínas animais para o mundo. Maravilha. Ô, Marcos, obrigado. Antes de encerrar aqui, você falou uma coisa que me chamou a atenção também, é sobre a questão da desnutrição, da nutrição, especialmente da desnutrição infantil, interrupção de merenda escolar com essa história do isolamento. Eu queria que você concluísse sua fala falando um pouco sobre isso. Eu acho que um dos dramas maiores que está acontecendo hoje de insegurança alimentar, e já está acontecendo, não é só a questão de países estão fechando as suas exportações para formar estoques, ou países que estão importando para fazer estoques ou colocar proteção. A gente está vendo hoje que tem 933 milhões de crianças hoje com aulas suspensas pelo mundo todo, são 90% das crianças matriculadas estão sem aula, e você tem hoje mais de 200 milhões de crianças sem merenda escolar, né? Principalmente na África e na Ásia, né? Então, isso é realmente dramático, porque são crianças que dependem fortemente da merenda para garantir a nutrição. Então, eu acho que a gente tem que encontrar uma saída para isso, senão vamos ter um problema humano de proporções catastróficas realmente pelo mundo, que é a falta da merenda nas crianças das populações mais pobres. Maravilha, Marcos, super obrigado aqui pela sua participação nesse Fala Carlão. Eu queria dar meus parabéns à ministra, porque eu sei que ela formou um conselho aí de notáveis para questões internacionais e você merecidamente está entre eles. Eu espero que você contribua bastante, tenho certeza que vai contribuir muito com o trabalho da ministra, viu? Obrigado, viu? Fico muito contente com esse seu convite, estou sempre à disposição. Acho que esse é um tema que exige muita reflexão e muito debate de todos nós, e você tem sido um dos campeões desse debate, viu, Carlão? Muito obrigado aí pelo convite. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Marcos Yankee. O Marcos Yankee é o Marcos Yankee. Pronto, ele dispensa maiores apresentações. Um forte abraço a todos vocês e este Fala Carlão vai ficando por aqui.